A paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa Identidade Cristã. E é um prazer imenso estar com você mais uma vez. A paz do Senhor, evangelista Marcos Américo. Boa tarde, tudo bom? A paz do Senhor, evangelista Márcio. A paz do Senhor. E é isso aí, pessoal. Marcos, apresenta pra gente o nosso convidado de hoje. É um prazer. Está conosco o evangelista Márcio Santos, de Vila Velha. Nós o convidamos para nos ajudar a desenvolver esse tema tão interessante, porque nós vamos falar sobre o poder da influência. Não é isso, Márcio? É isso aí, evangelista Marques. Para mim é um prazer ter recebido o convite de estar aqui com vocês, poder abençoar as famílias, as pessoas que estão nos assistindo. Com certeza Deus vai falar conosco neste tema que é fundamental para a vida cristã. Ok, então nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos começar, como sempre, lendo a palavra do Senhor. E nós escolhemos o texto em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler o texto, mas nós não vamos entrar no comentário. Eu vou ler o texto, depois nós vamos definir a questão da influência e aí sim, depois nós retornaremos ao texto. Preste atenção, você que está nos assistindo. O texto diz assim, Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim não comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, nem para que não morrais. Bom, eu não vou entrar neste texto, eu vou direto ao assunto, porque nós temos bastante coisa para falar nesta tarde. Nós vamos falar sobre o poder da influência. E eu gostaria que você que está nos assistindo prestasse bastante atenção neste assunto, porque a nossa vida, o nosso dia a dia, de certa forma, ele é influenciado. De uma forma ou de outra, nós sofremos influência. Mas primeiro nós vamos definir a questão da influência. Por exemplo, o que é influência? Influência é poder ou ação que alguém exerce sobre outrem, ou certos fatos ou negócios. Na verdade, a influência, ela predomina. Nós estamos vivendo em um contexto social e tudo que está à nossa volta, de certa forma, nos influencia. Mas nós vamos falar que a influência, ela pode ter duas vertentes, a influência positiva e a influência negativa. E quando nós entrarmos aqui no texto da Bíblia, você vai perceber que no decorrer da história da humanidade, de certa forma, as pessoas foram influenciadas, ou de forma positiva, ou de forma negativa. Foi por isso que eu li aqui o texto de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, porque aqui nos conta uma história interessante. Foi aqui que deu início a raça humana e o pecado. Foi aqui que o pecado entrou no mundo. A serpente influenciou Eva. Não é isso, Márcio? Com certeza. Se nós observarmos com cuidado o texto em apreço, que vai nos falar justamente sobre a entrada do pecado no mundo, na história da raça humana, nós perceberemos e veremos logo logo, com detalhes, que a serpente, que naquele momento estava sendo um instrumento do inimigo para chegar até Eva, ele fez ela acreditar que ela poderia vir a ser aquilo que um dia ele intentou. Nós conhecemos pela história bíblica que Satanás ele foi expulso do céu justamente em virtude de querer ser igual a Deus. E justamente foi o que ele soprou no ouvido de Eva. Se tu comeres deste fruto, tu não morrerás. Tu serás igual a Deus. Então foi essa influência. Ele transmitiu para ela aquilo que fazia parte da essência dele, um desejo perverso de ser como Deus. E como ela aderiu a este desejo, ou ela aceitou essa influência, o pecado entrou na humanidade, como nós veremos com detalhes aí, evangelista Marques. Ok. Então, percebam bem como é interessante esse assunto, como é bom falar disso, de influência, porque, na verdade, eu anotei aqui o seguinte, nós podemos influenciar ou sermos influenciados, Depende da nossa atitude diante daquilo que está diante de nós.
E eu anotei aqui o seguinte: não existe influência passiva. Nós somos totalmente ativos no lugar que ocupamos, tornando o mundo melhor ou fazendo-o pior. Então, o que isso quer dizer? Nós nunca estamos passivos. A nossa posição na sociedade, de certa forma, ela está exercendo influência, né? Ou de forma positiva ou de forma negativa. É muito importante nós atentarmos para a nossa posição social, para a nossa situação como cidadão, porque nós, como cidadãos, e principalmente como servos de Deus, como cristãos, nós temos que entender que o nosso papel é influenciar, mas influenciar de forma positiva. Nós somos cristãos, nós temos um contexto bíblico, nós temos regra, nós temos doutrina, nós temos ensinamentos, nós temos padrão que nos rege. Então nós nunca estamos passivos. A nossa posição como cidadão, ela exerce uma influência, ou de forma positiva ou de forma negativa. E se nós formos para a Bíblia, nós vamos perceber que vários personagens da Bíblia foram influenciados, mas também influenciaram, né? A história da Bíblia nos traz esta realidade. Eu queria ouvir um pouquinho também de Tatiele. Tatiele, quando nós falamos de influenciar, ser influenciado, e como nós estamos fazendo um programa para jovens, o que você acha, Tati, dessa questão de influenciar e ser influenciado? Você acha que os nossos jovens, eles influenciam mais ou são influenciados? Qual o seu sentimento? Bom, Marcos, depende muito do jovem. Creio que todos os pais falam: menino, não anda com aquele fulano de tal, não. Eu acho que o maior medo dele é da criança ser influenciada. Isso acontece hoje em dia, às vezes a gente fala: a gente não pode andar com tal fulano, que a gente tem esse receio. A gente muitas vezes quer influenciar e às vezes a gente esquece: eu posso ser influenciado também. E isso acontece muitas vezes conosco, jovens, porque às vezes a gente acaba sendo influenciado e a gente não percebe. A gente acaba gostando de uma coisa, é como temos diversas influências culturais, musicais. Às vezes a gente não gosta de um estilo de música, mas o colega gosta e a gente começa a ouvir. Então, digamos que depende muito da influência, a gente tem que ficar atento aonde a gente deve ir, a gente tem que passar a influenciar mais, falar de Cristo, influenciar os jovens, porque é complicado, é muito complicado. É verdade. E assim, eu vou ouvir um pouco o Márcio vai falar um pouco mais, mas nós somos influenciados de várias maneiras. Somos influenciados pelos amigos, não é isso, Márcio? Com certeza. Quer falar um pouco sobre a influência dos amigos? Quando falamos de influência de amigos, os amigos, eles têm uma proximidade conosco, nós permitimos, criamos esse vínculo de confiança que se estabelece, e o tempo que é passado com as pessoas e que nós trocamos experiências, naturalmente a gente transmite parte da nossa essência para quem está próximo de nós e fatalmente recebemos também. Justamente sabedor desta verdade é que o salmista vai dizer no primeiro salmo, a Bíblia ou o livro dos Salmos, o Inário de Israel, vai começar cantando a bem-aventurança daquele que não é influenciado por más companhias. Bem-aventurado é justamente o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, tampouco se assenta à roda dos escarnecedores. O texto é bem claro, está falando que nós temos que selecionar bem com quem nós andamos, os conselhos de quem nós ouvimos, pois é estes conselhos que vão dinamizar as nossas atitudes, ou que vão dar uma última palavra, a última orientação sobre o que iremos fazer. O que nós fazemos é o reflexo de quem somos, do nosso ser. E nosso ser está em pleno desenvolvimento. Estamos nesse processo de mudança. Estamos nesse processo de construção. E a antropologia já diz isso, que o homem ele é resultado do meio onde ele está inserido. Por isso que o versículo 2 do mesmo Salmo vai dizer que antes, ou seja, o bem-aventurado que não anda com os ímpios, mas de outra sorte, ele tem prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Em outras palavras, ele passa tempo com Deus, ouvindo a voz de Deus, aprendendo os preceitos, os mandamentos de Deus. E é claro,
Aí depois vem então a ordenança. Coloque em prática tudo aquilo que você está aprendendo e você vai ser um influenciador. Você acredita assim também, irmã Tatiele? Com certeza. E a gente acaba criando mais amizades, né? Acabam sendo influenciadas. Às vezes a gente acaba transmitindo, dando testemunho, falando de Cristo, às vezes a gente nem percebe. É algo que acontece espontaneamente. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente fica com receio de falar do amor de Cristo e a gente está dando exemplo. Aí o nosso amigo vai vendo, Deus vai tocando, Deus vai trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando e isso é maravilhoso. Não é isso, Marcos? É, exatamente. Esse assunto é tão bom que o nosso tempo aqui não é suficiente para falarmos tudo que vem à nossa mente. Mas o Márcio, a Tatiele falou sobre a influência dos amigos, né? Podemos falar também sobre a influência da mídia, né? O Márcio até fez umas anotações interessantes aqui. Como a mídia tem influenciado a nossa sociedade. A nossa sociedade hoje, em parte, é reflexo da influência que sofre da mídia. Eu não vou dizer que tudo que está na mídia é ruim, é maligno, mas com certeza, boa parte daquilo que se mostra na mídia é uma influência ruim para a nossa sociedade. A mídia, ela tem um poder muito grande de influenciar, né? Então o Márcio fez algumas anotações aqui com relação à mídia e com certeza a mídia tem ditado as regras, né, para a nossa sociedade. O que você acha sobre isso, Márcio? A mídia realmente exerce toda essa influência de forma negativa? Ou dentro dessa questão da mídia também tem algo de positivo? O que você pensa sobre isso? Na verdade, a mídia, ela é conhecida secularmente como o quarto poder. E isso já demonstra então que ela é um grande poder. E como em toda a questão da influência que estamos tratando aqui, ela pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Para a gente entender de forma assim mais ampla, quando a gente fala de mídia, estamos falando de meios de comunicações em massa, transmissores ou transmitidores de opiniões. E os grandes apresentadores de televisão, grandes entre aspas, né, aqueles que têm os seus programas com alto índice de audiência, eles são chamados dentro da mídia de formadores de opinião. Quando na realidade, se nós observarmos à luz da Bíblia, eles não passam de deformadores de opinião. Porque os conceitos que eles transmitem ali são completamente contrários ao que a Bíblia nos transmite. Porque é impossível você ensinar alguém a fazer algo que não seja de acordo com a sua vida. E nós temos pessoas na mídia que querem falar a famílias e eles já se divorciaram 6, 7 vezes. Então, esses formadores de opiniões, eles são deformadores. Mas nós vivemos nesse contexto, eu gosto muito, evangelista Marques, tem um pastor em São Paulo que ele diz que nós saímos da Idade Média e entramos na Idade Mídia. A mídia hoje, ela é, vamos dizer assim, esse marco, esse divisor d'águas, é o que dita as regras. Ela é uma ditadura pesada, é uma ditadura que tem levado pessoas que não conseguem se adequar àqueles padrões que elas estabelecem de forma ríspida, de cima para baixo. Aqueles que não conseguem se adequar, alguns chegam até a tirar a própria vida, porque não se vê enquadrado num padrão estabelecido pela mídia. Quando, na verdade, se ele olhasse para dentro de si e para a palavra de Deus, ele veria que ele tem um valor muito maior, infinitamente maior, do que aquilo que a mídia prega. Então, o poder da influência, ele entra nesse sentido. A mídia diz que nós somos o contrário do que a Bíblia diz que somos. A mídia diz que nós podemos o contrário do que a Bíblia diz que podemos. E volto a dizer, não a mídia em geral, mas infelizmente, a grande mídia, ela está sob o controle daquele que é o inimigo das nossas almas. Ok, então o Márcio foi bem claro, bem objetivo, quando ele falou sobre a influência da mídia, né, o poder que a mídia exerce sobre a população, sobre o cidadão. E é uma grande verdade. Por outro lado, a gente também poderia dizer o seguinte: vamos usar também um pouco desta mídia, né, Márcio? Sim. Para vir de contramão. Já que a mídia tem um quarto poder, já que a mídia exerce um poder tão influente sobre os cidadãos, por que nós não virmos de contramão contra essa mídia para trazer os valores, né? Os valores que regem o cidadão, que regem as pessoas. Por que não usar esta mídia também de forma positiva? Eu anotei aqui o seguinte, olha só.
a influência que exercemos sobre o mundo, ela é causada pelo nosso relacionamento com Cristo e com Deus. Quanto mais íntimos nós formos de Deus, maior será a nossa influência diante das pessoas que estão à nossa volta. Esse dito, né, foi de Moody, né? Quanto mais próximos de Deus, maior será a nossa influência diante daquelas pessoas que estão à nossa volta. E se nós formos entrar na Bíblia, realmente vai nos faltar tempo para falar sobre o poder da influência. A influência positiva e a influência negativa. Por que esse mundo está tão violento, né? Por que existe o esfriamento do amor? Por que tantos problemas familiares? Por causa, de certa forma, da influência que as pessoas sofrem na faculdade, no trabalho, influência dos amigos, influência da mídia. Tudo isso vem acarretando sérios problemas para a nossa sociedade. Não é isso, Márcio, Tatiele? Vamos ouvir a Tatiele falar um pouquinho também, mas com certeza. Você falou sobre um grande ponto, sobre a faculdade. A primeira coisa que eu cheguei na faculdade, que eu fiz, foi me apresentar, né? Que tem toda aquela parte de apresentação e tal. Aí você pergunta, você pertence a alguma religião? Porque na faculdade é assim, você tem que estar preparado. Eu via isso, porque todo mundo falava, Tati, cuidado com a faculdade. Porque tem muitos professores, a grande parte são ateus. Então, nós como cristãos temos que ficar espertos em relação a isso. Porque, às vezes, surgiam diversos debates, e esses debates são perigosos. Às vezes, eu me juntei a um grupinho, eram até da Assembleia e tal, e a gente se fortaleceu, a gente não deixou os professores nos influenciar. Porque isso acontece, grande parte dos professores tentam nos influenciar, tentam colocar teorias na nossa cabeça. E eu teve certo momento que eu falei assim, professora, calma um pouquinho, respira um pouquinho, porque nem todos aqui seguem o mesmo que a senhora segue. E ela ficou meio que olhando assim, é porque nós temos que ter muito cuidado. Em relação à mídia, eu vejo a mídia como um grande palco. Isso mesmo, um palco. Que colocam diversos ídolos lá na frente e a pessoa escolhe aquele que quer seguir, aquele que quer. É um tal de, eu quero parecer com fulano, eu vou cortar meu cabelo igual fulano. Eu não sei se vocês já repararam isso, mas eu como jovem eu percebo isso muito. Eu quero usar roupa igual de fulano. Eu vejo a mídia como isso. E infelizmente, a cada dia mais os jovens estão sendo influenciados pela mídia. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Vocês podem ver que a maioria das conversas dos jovens é isso. Exatamente. É isso. E nós estamos num programa focado, num primeiro momento, para jovens, cujo próprio nome do programa, Identidade Cristã. E tudo que nós estamos falando, a gente percebe que é um trabalhar do inimigo na desconstrução dessa identidade. Verdade. Por isso que, primeiro, como o evangelista Marx anotou ali, a expressão de D.L. Moody, o nosso caráter, a nossa formação, ela parte justamente de passar tempo, eu volto a esse ponto, passar tempo com Cristo, passar tempo com Deus. E você me perguntaria, mas onde é que eu encontro Cristo? Onde é que eu encontro Deus? A resposta é simples. Aonde é que eu vou ouvir Deus, senão através da sua palavra? Ele está falando conosco, através da sua palavra. Ele está nos dando orientações, ele está nos dando ali a construção da nossa identidade através dos mandamentos, das leis, da sua palavra. E este encontro com Deus através da sua palavra, isso ocorre ou acarreta numa transmissão de essência, porque a palavra, evangelista Marx, você sabe disso, ela é vida e ela é viva. Quando nós lemos a palavra, que é viva, ela entra em nós e essa vida, a gente vive essa vida que é a palavra, então a gente passa para o mundo esta vida. A Tatiele falou aqui sobre os desafios enfrentados dentro de uma faculdade, onde tem pessoas que o tempo todo vão querer insistir em que nós estamos crendo equivocadamente, que Deus não existe, pois a maioria deles são ateus. Então sempre este choque de realidades. E o que acontece? Nós precisamos passar tempo com Cristo. Quando ele chamou seus discípulos, para eu encerrar aqui as minhas palavras, para poder enviá-los ao mundo a fim de representá-lo, no momento do chamado, eu quero ler aqui, Marcos 3, verso 13 e 14, diz que Jesus subiu o monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e depois os mandasse a pregar.
É impossível sair para pregar, para testemunhar, se não primeiro passarmos tempo com Ele. Evangelista Marques. Ok, nós estamos chegando próximo ao final, eu vou voltar a palavra para a Tatiele, mas no início nós lemos aqui em Gênesis capítulo 3, né? Todo mundo conhece essa história, né? Lá do Jardim do Éden, quando a serpente influenciou Eva, mentiu para Eva, a Eva influenciou Adão, daí surgiu o pecado entrou no mundo, né? Por um homem entrou o pecado no mundo. Então, se nós resumirmos o que nós estamos falando, nós vamos dizer o seguinte: o pecado entrou no mundo por causa da influência, né? Então, que nós tenhamos cuidado, que nós venhamos vigiar, que nós estejamos atentos para não sermos influenciados de forma negativa. Jesus é o nosso maior influenciador. Não é isso, Tatiele? E é isso aí, né, Marques Américo? Estamos chegando ao final de mais um programa Identidade Cristã, mas nós não podemos deixar de fazer o grande sorteio da camisa Seeds. Não é isso aí, Núbia? É isso aí. Vamos lá? Vamos mexer. E o ganhador é Mauro Celso. É isso aí, irmão Mauro. Estaremos entrando em contato. Em breve vem mais sorteios por aí. Curta, comente, compartilhe. É um prazer imenso estarmos com vocês. É isso aí, pessoal. Deixamos agora você com o programa Mulher Virtuosa. Tchau!